Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Quer saber? Creio que o que vou ensinar hoje vai te ajudar a desfrutar sua vida cada dia mais e mais. Sabe, eu me pergunto, quantas decisões você já tomou hoje? Eu me pergunto, quantas escolhas você pensou? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E tomou uma decisão sobre qual delas você iria fazer. Eu não sei quantas decisões tomamos todos os dias, quantas escolhas fazemos, mas eu não me surpreenderia se chegasse a mais ou menos umas 1000. Tomamos decisões sobre o que vestir, sobre o que comer, sobre o que dizer, sobre o que pensar. Sempre estamos tomando decisões. E se tomar as decisões certas, você vai gostar da sua vida mais do que vai gostar se você tomar as decisões erradas. Sabe, muitas vezes nossas vidas não estão indo bem e gostamos de culpar, culpar e culpar. Culpar os outros, culpar as coisas, culpar o diabo. Mas muitas vezes é porque nós estamos fazendo escolhas erradas. Agora, Deus nos deu sua palavra e se seguirmos a palavra e fizermos o que ela diz, faremos escolhas certas em vez de erradas. E, obviamente, a Bíblia ela não cobre cada uma das coisas que você precisa para fazer uma escolha. Mas você tem o Espírito Santo. Se você é um crente, você tem o Espírito Santo vivendo aí dentro de você. E uma das coisas que ele foi enviado para fazer é nos guiar e nos liderar. Então, nós precisamos seguir a liderança do Espírito Santo. E você diz, Joyce, como é que ele nos guia? Bem, uma das coisas é mais ou menos assim. Às vezes nós dizemos, tive um pressentimento sobre isso. E o que queremos dizer com isso? Significa que eu comecei a fazer alguma coisa e eu me senti um pouco desconfortável. Você está em uma conversa, está falando sobre algo e isto está te deixando um pouco desconfortável. Bem, talvez seja porque você está falando de algo que não deveria estar falando. O Espírito Santo nos guia pela paz. Devemos deixar a paz ser o árbitro em nossa vida. Agora, se nós fizermos escolhas certas, a vida será ótima. Se fizermos escolhas erradas, vamos ter o resultado dessas escolhas erradas. Sabe, é maravilhoso que Deus nos tenha criado de uma maneira que possamos fazer escolhas. Temos livre arbítrio. E eu acho que todos querem isso. Mas há também uma responsabilidade que vem com isso de ser capaz de fazer suas próprias escolhas. Deuteronômio 30:19 diz, neste dia, eu chamo o céu e a terra como testemunhas contra ti, que tenho colocado diante de ti vida e morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolha a vida. Sempre gostei disso, é como bem. Essas são suas escolhas e no caso de não saber qual deve tomar, escolha a vida. Para que você e os seus filhos possam viver. Você sabia que as escolhas que você faz não só afetam a você, mas afetam as outras pessoas ao seu redor? Nossos filhos, cada um deles veio até nós e nos agradeceram em momentos diferentes pelas coisas que ensinamos enquanto cresciam, por ensiná-los a ofertar, por lhes ensinar integridade, pelos sacrifícios que nós fizemos para que pudessem ter a vida que eles tiveram. Todas as decisões que tomamos afetaram nossos filhos e agora as decisões que eles estão tomando estão afetando seus filhos. E se você não fizer as escolhas certas, eu quero que você realmente ouça isso, o que você terá é arrependimento. E não há nada pior do que se arrepender do que você não fez e não ser capaz de voltar e consertar. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. E a Bíblia diz que, mais tarde, ele buscou uma oportunidade para desfazer aquela decisão, mas não conseguiu encontrar. Mas hoje podemos ser perdoados pelas coisas erradas que fizemos? Deus é misericordioso, é gracioso, e Ele nos perdoa, perdoa e perdoa e perdoa. E a Bíblia diz que Ele não só perdoa nossos pecados, mas os esquece, os remove para tão longe quanto o leste está do oeste. Podemos ser perdoados, mas nem sempre nós podemos desfazer as circunstâncias que recebemos como resultado do que fizemos. Às vezes conseguimos, mas muitas vezes não. E lamentar significa sentir pena, se decepcionar,
ou ficar angustiado com alguma coisa. Sentir tristeza ou então se enlutar por algo, chorar, ter uma sensação de perda e de saudade de alguém que se foi, angústia por um desejo não realizado ou uma ação realizada ou não realizada. Sabe, toda vez que eu falo sobre arrependimento, eu acabo pensando sobre o meu próprio pai, que agora, felizmente, já foi estar com o Senhor, e eu fico feliz em poder dizer que ele está com o Senhor. Mas ele não fez a decisão de receber a Cristo como seu Salvador até os 80 anos de idade. Ele morreu com 83 anos. Nos outros 80 anos de sua vida, ele fez todo tipo de escolhas erradas. Ele era muito mau, era difícil de se conviver, ele bebia de uma forma excessiva, ele não gostava das pessoas, ele abusou sexualmente de mim, ele foi um péssimo pai para o meu irmão, ele era violento com a minha mãe. Eu posso te dizer, eu odeio ter que dar este relatório, mas no final da sua vida eu sei que ele olhou para trás e ele estava arrependido pela maneira como viveu. Sei que ele se arrependeu pelo que fez, porque finalmente aos 80 ele me disse que estava arrependido pelo que fez, mas ele esperou até os 80 anos para me dizer que sentia muito. E sabe, eu tenho que dizer isso soa mal, mas na verdade, mesmo depois que ele partiu, acho que ninguém sentiu falta dele. Não havia ninguém no funeral dele, exceto nós, os poucos da família. Isto é triste. É muito triste, mas a culpa foi somente dele. Porque ele fez as escolhas erradas, ele teve uma vida errada. Bem, eu creio que alguns de vocês, muitos de vocês estão tomando decisões certas, e você está crescendo em Deus, e você está desfrutando sua vida, mas eu também acredito que há pessoas assistindo hoje que talvez você tenha ligado a TV acidentalmente no programa. Acho que chamou sua atenção, então você ainda está escutando. Talvez você assista todos os dias, mas tem coisas em sua vida que você está deixando escapar. E eu realmente quero encorajar você a pensar sobre as decisões, as escolhas que você está fazendo em todas as áreas da sua vida e a tomar uma decisão de que, com o melhor da sua capacidade, você vai tentar fazer escolhas certas, porque quero que você me ouça agora. Cada escolha que você faz, certa ou errada, isso tem um impacto em sua vida. Se você tomar uma decisão errada, vai haver uma consequência que virá e você não vai gostar e nem desfrutar. Mas se você tomar decisões certas, haverá algo de bom que vai acontecer na sua vida, que você vai gostar e você vai desfrutar disso. Vou dar exemplos de coisas das quais as pessoas podem se arrepender. Você já disse, eu gostaria de não ter feito isso? Ou eu gostaria de ter feito aquilo? Ou eu gostaria de não ter feito isso? Eu realmente me arrependo de ter comido aquilo. Acho que todos já passamos por isso. Eu gostaria de ter economizado mais dinheiro todos esses anos. E agora me arrependo de ter gastado tudo o que eu tinha. Eu me arrependo de nunca ter exercitado em toda a minha vida. E agora eu me sinto tão mal e me sinto tão cansada o tempo todo. Me arrependo de não ter concluído os estudos. Eu gostaria de ter passado mais tempo com meus filhos quando eram pequenos, mas eu estava muito ocupada tentando ganhar dinheiro e eu não tinha tempo para a minha família e amigos. E agora estou só porque eu não construí nenhum relacionamento. E isso, e mais isso, e aquilo outro. Bem, quer saber? Querer não realmente não muda nada. Quando você ouve declarações como essa, são declarações de arrependimento, mas a boa notícia é que você pode fazer algo a respeito, apenas fazendo escolhas certas. Sabe, Provérbios é um livro da Bíblia que é cheio de sabedoria. É chamado livro da sabedoria. E ele cobre tantas áreas da nossa vida. Ele cobre questões financeiras, fala muito da boca e fala a respeito da raiva e como as pessoas zangadas vão ter realmente vidas ruins.
E não faria mal ler há 31 capítulos no livro de Provérbios, sendo um para cada dia do mês? Que tal se você fizesse o propósito de ler um capítulo a cada dia? No final do ano, você teria lido cada um 12 vezes. Muitas pessoas se arrependem de toda a sua vida. E muito disso é apenas o resultado de fazer escolhas erradas, sabe? Há um homem na Bíblia chamado Geazi, e ele era, na verdade, um servo de Eliseu. E Eliseu era um grande profeta, e havia um homem chamado Naamã, que era comandante de um exército, e ele era leproso. E alguém falou com ele sobre Eliseu e que ele poderia curá-lo de sua lepra se ele apenas fosse vê-lo. Então, ele foi ao rei e pediu permissão para ir e perguntou ao rei se ele podia enviar uma carta a Eliseu, pedindo-lhe para curá-lo, e o rei fez isso. Então, seu servo Geazi foi junto com ele e eles foram e bateram na porta de Eliseu, e o criado entrou e disse a Eliseu que o homem queria. E então Eliseu enviou uma instrução: diga a ele para ir e se lavar no rio e ele será purificado. Bem, quando o servo Geazi voltou e ele disse para Naamã: o profeta disse que você deve fazer isso, ele ficou chateado. Ele disse: eu pensei que ele iria pelo menos sair e estender a mão sobre mim. Ele tinha um problema com o orgulho. Ele queria que o profeta saísse, fizesse um grande alarde sobre ele, ficasse todo animado por ele ter vindo e, sabe, talvez a atitude que ele tinha era a razão da sua lepra para início de conversa. Muitas vezes os problemas que temos em nossas vidas são por coisas que nós fizemos e que, se não as tivéssemos feito, não teríamos esse problema. Agora, nem sempre é assim, mas poderia ter sido no caso dele. Bem, e ele ia saindo, batendo o pé, cheio de raiva, mas as pessoas que estavam com ele o convenceram a seguir em frente, a fazer o que o profeta tinha dito. Então ele foi e se lavou no rio e ele foi purificado. Bem, ele estava muito animado. Ele tinha levado junto com ele presentes, prata, ouro, vários itens de roupas que ele iria dar ao profeta se ele fosse curado. Bem, quando ele tentou dar essas coisas para Eliseu, ele disse: não, eu não vou pegar nada disso. Ele não queria presentes por apenas ter operado o dom que Deus havia dado a ele. Ele realmente não queria nada de Naamã. E assim, Naamã e seu grupo, eles iam voltando para casa, e Geazi, o servo de Eliseu, começou a pensar naquele dinheiro. E sabe, às vezes nós nos metemos em problemas porque nós pensamos nas coisas erradas. E ele pensou sobre aquele dinheiro, e pensou naquelas roupas, e pensou: bem, por que não poderíamos ter um pouco disso? Então ele decidiu que voltaria e iria atrás de Naamã. Ele contou uma mentira para ele. Ele disse: o meu mestre Eliseu me enviou até você. Algumas pessoas que ele não esperava vieram e agora ele precisa de alguns suprimentos para eles. Então ele gostaria de um pouco de dinheiro e de algumas das mudas de roupas. Bem, Naamã ficou muito feliz em dar tudo a ele. E claro, Geazi achou que Eliseu não saberia de nada sobre aquilo, mas Eliseu sabia das coisas, porque Deus as revelava a ele. Então, quando Geazi voltou e Eliseu perguntou onde ele estava, ele mentiu para o profeta, e então ele disse não, e disse o que ele havia feito, e tudo mais. Bem, então Geazi acabou ficando com a lepra que Naamã tinha. E aqui está o que é interessante: nunca mais se ouviu nada na Bíblia sobre Geazi novamente. Me pergunto quantas pessoas tiveram uma oportunidade de grandeza, mas em algum lugar na caminhada fizeram escolhas erradas e então você nunca mais ouviu falar sobre elas novamente. Sabe, podemos pensar em pessoas, talvez até famosas, que ouvíamos falar, talvez um grande cantor ou um ator ou uma grande atriz ou algum tipo de artista. Isso acontece com bastante frequência. Cara, eles entram em cena e se tornam muito populares e todo mundo os ama e eles recebem prêmios e aparecem tudo. Então, de repente, eles começam a fazer algumas escolhas erradas e... sabe, uma das razões pelas quais fazemos escolhas erradas é porque começamos a pensar mais em nós mesmos do que deveríamos. E então começamos a achar que podemos viver do jeito que nós quisermos.
Então, de repente, nós já não ouvimos falar dessas pessoas mais? Bem, o que aconteceu? Bem, algo aconteceu com elas e foi algo que não foi bom. Eu não sei se mais tarde Geazi estava por perto e viu algumas das boas escolhas que outras pessoas fizeram e o que aconteceu com elas, mas se ele estava, tenho certeza de que se arrependeu quando pensou no homem que ele poderia ter sido. Me pergunto se alguns de vocês me assistindo se arrependem de não ser a pessoa que poderia ter sido e acham que é tarde demais. Quer saber, eu tenho a sensação de que Deus te colocou para assistir isso hoje porque Ele quer que você saiba que Ele é misericordioso e perdoador e que não é tarde demais para você. Você pode começar de novo. Deus sempre tem um novo começo para as pessoas. 1 Timóteo 6,10 diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E sabe, Geazi deixou o amor ao dinheiro destruir sua vida. Todos nós queremos ganhar dinheiro, todos queremos ser bem-sucedidos. E há uma oportunidade na América. Se você trabalhar duro, você pode crescer e fazer ótimas coisas. Mas deixe-me dizer algo. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, sabe? E as coisas que o dinheiro pode comprar não são as coisas mais importantes do mundo. Você pode gostar do dinheiro, pode desfrutar do dinheiro, mas não pode amar o dinheiro. E nunca, jamais use pessoas para conseguir dinheiro. Use o dinheiro para abençoar as pessoas. Eu quero dizer isso novamente. Não use as pessoas para conseguir dinheiro. Use o dinheiro para ser uma bênção para as pessoas. E se fizer isso, você sempre estará do lado certo das coisas. Havia um homem que veio até Jesus e ele era um jovem muito rico. E ele perguntou a Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. E ele estava falando dos 10 mandamentos e o jovem disse, eu já faço tudo isso desde a infância. E assim Jesus lhe respondeu, bem, há uma coisa que ainda lhe falta. Mas eu amo que Marcos 10:21 diz, Jesus olhou para ele e o amou. Há tantas vezes em que Jesus disse coisas difíceis para as pessoas, mas ele dizia porque ele as amava. E às vezes achamos que as pessoas só nos amam se dizem tudo o que nós queríamos ouvir e nos dê tudo o que nós queremos. Mas às vezes, não dar a alguém o que eles querem é um ato de amor maior do que dar o que eles querem. Ele disse, ainda te falta uma coisa. Vai e venda tudo aquilo que você tem. Dê tudo aos pobres e então você terá um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Bem, sabe, eu acho que esta teria sido uma coisa muito difícil de se fazer. E com certeza aqui diz que o homem foi embora triste, deprimido, sombrio e abatido. Porque ele tinha grandes posses. Quer saber, tenho certeza de que ele provavelmente ficou desse jeito pelo resto da sua vida porque ele tomou uma má decisão pelo dinheiro. Não faça isso. Se você estivesse em Marcos 10 e pudesse ler isso mais tarde, eu creio que se o homem tivesse feito o que Jesus lhe pediu para fazer, ele teria tido alegria e paz e teria recebido de volta o que ele deu multiplicado muitas vezes mais, porque alguns versos depois deste evento que estou falando em Marcos capítulo 10, Jesus disse aos seus discípulos que seria difícil um homem rico entrar no céu, mas todas as coisas são possíveis com Deus. E então ele diz, qualquer um que abrir mão de casas, terras, mãe, pai, qualquer coisa por minha causa, vai nesta vida aqui receber cerca de 100 vezes mais do que deu. Quer saber, Deus nunca está tentando tirar nada de você. Ele está sempre tentando chegar mais perto de você. Qual era o problema daquele jovem? Por que ele tomou a decisão errada? Porque ele amava demais o seu dinheiro. Você pode amar muito ao dinheiro e isto vai te impedir de fazer escolhas certas em sua vida. Eu realmente quero encorajá-lo hoje a olhar para a sua vida e fazer escolhas certas. Você sabia que uma escolha pode mudar o seu destino? Uma escolha na minha vida mudou o meu destino. Nos anos de 1976, o Espírito Santo tocou minha vida e Deus pôs no meu coração que Ele queria que eu ensinasse sua palavra em todo o mundo.
Bem, honestamente, isso parecia uma loucura. Quero dizer, eu não era qualificada para isso, eu não tinha os estudos para isso, sabe? Isso foi há 45 anos, as mulheres não faziam isso na época. Mas pela graça de Deus, eu tomei a decisão de sair e seguir na direção de tentar fazer o que sentia que Deus tinha me dito para fazer. E claro que em meus relacionamentos havia muitas pessoas que achavam que eu tinha perdido a cabeça e não queriam mais ser minhas amigas se eu fosse fazer aquilo. Mas quer saber, essa escolha mudou a minha vida e alterou o meu destino. E eu acredito que alguns de vocês têm escolhas a fazer hoje que são escolhas muito sérias. Talvez você esteja pensando em se casar, mas na verdade não tem paz sobre a pessoa com quem vai se casar. E você meio que lá bem no fundo sabe que não vai dar certo, mas você está desesperada e tem medo de nunca conseguir ninguém. E está pensando em seguir em frente, fazer isso de qualquer maneira. Sabe, eu cometi esse erro na minha vida. Quando eu tinha 18 anos, me casei com um rapaz. O primeiro homem que apareceu me deu um pouco de atenção. E eu tinha medo de que ninguém me quisesse, porque eu havia sido abusada sexualmente pelo meu pai. E então, ainda que eu não tivesse paz sobre o que estava fazendo, eu fiz mesmo assim. E com certeza, aquilo acabou sendo um desastre de 5 anos. E eu me machuquei ainda mais, e mais, e mais, e mais. E então eu estou implorando a você hoje, se você está em um ponto de decisão em sua vida, especialmente se é uma decisão séria, vá com a paz. Não se deixe levar pelo que quer fazer, vá com a paz. Romanos 5, verso 19 diz, foi pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Aqui fala de Adão. Adão deixou o pecado entrar no mundo através de sua única e má escolha. Assim também, através da obediência de um só homem, este homem sendo Jesus Cristo, muitos foram justificados. Graças a Deus por Jesus, e que ele veio e fez a escolha certa de fazer a vontade de seu Pai, ainda que fosse uma coisa difícil de fazer. Eu tive que escolher entre os meus amigos, a minha reputação, ou seguir a Deus. Eu sou muito grata por ele ter me dado a graça de seguir a Deus. Josué 24:15 diz, escolham por si mesmos neste dia a quem servirão. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu quero te dizer que você precisa fazer a escolha que sabe que Deus quer que você faça. Porque eu tremo ao pensar como minha vida teria sido se eu tivesse feito o que as pessoas queriam que eu fizesse, ou que eu achava que teria sido confortável. Se o seu casamento está com problemas, cuide de fazer a escolha certa. Quando Dave e eu nos casamos, eu tinha muitos problemas com a minha infância por ter sido abusada sexualmente. E eu realmente não sabia que eu tinha tantos problemas. Eu sabia que meu comportamento era ruim, mas eu arranjava várias desculpas para isso e Dave aturou por um longo tempo. Ele é um homem muito paciente, um homem amoroso, e então, finalmente ele chegou ao ponto em que ele diz, quer saber, você já me irritou ao ponto onde eu mal consigo suportá-la. E ele disse, eu sou um homem de Deus e eu quero fazer o que é certo, mas eu não sei por quanto tempo mais eu consigo aguentar isso. Bem, então eu tinha uma decisão a tomar. E naquele momento da minha vida, graças a Deus, ele me ajudou a tomar a decisão certa. Eu decidi que eu precisava de mudança. Agora, eu quero que você me escute, porque alguém precisa disso hoje. Você pode jogar a culpa dos seus problemas em todos. Você pode encontrar falhas em todo o mundo. Mas você não pode mudá-los, não pode fazer nada por eles. Só Deus pode. Você pode orar por eles. A única pessoa por quem você pode fazer algo é por você. E você não pode nada sem a ajuda de Deus. Então, talvez você precise ser aquele a dizer hoje, Deus, eu preciso mudar. E eu quero que você me transforme. Pare de jogar a culpa de tudo nas outras pessoas e assuma a responsabilidade pela bagunça em que sua vida se transformou e comece a aprender a fazer escolhas certas em sua vida.
Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Quer saber? Creio que o que vou ensinar hoje vai te ajudar a desfrutar sua vida cada dia mais e mais. Sabe, eu me pergunto, quantas decisões você já tomou hoje? Eu me pergunto, quantas escolhas você pensou? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E tomou uma decisão sobre qual delas você iria fazer. Eu não sei quantas decisões tomamos todos os dias, quantas escolhas fazemos, mas eu não me surpreenderia se chegasse a mais ou menos umas 1000. Tomamos decisões sobre o que vestir, sobre o que comer, sobre o que dizer, sobre o que pensar. Sempre estamos tomando decisões. E, se tomar as decisões certas, você vai gostar da sua vida mais do que vai gostar se você tomar as decisões erradas. Sabe, muitas vezes nossas vidas não estão indo bem e gostamos de culpar, culpar e culpar. Culpar os outros, culpar as coisas, culpar o diabo. Mas muitas vezes é porque nós estamos fazendo escolhas erradas. Agora, Deus nos deu sua palavra, e se seguirmos a palavra e fizermos o que ela diz, faremos escolhas certas em vez de erradas. E, obviamente, a Bíblia ela não cobre cada uma das coisas que você precisa para fazer uma escolha. Mas você tem o Espírito Santo. Se você é um crente, você tem o Espírito Santo vivendo aí dentro de você. E uma das coisas que ele foi enviado para fazer é nos guiar e nos liderar. Então, nós precisamos seguir a liderança do Espírito Santo. E você diz, Joyce, como é que ele nos guia? Bem, uma das coisas é mais ou menos assim. Às vezes nós dizemos, tive um pressentimento sobre isso. E o que queremos dizer com isso? Significa que eu comecei a fazer alguma coisa e eu me senti um pouco desconfortável. Você está em uma conversa, está falando sobre algo e isto está te deixando um pouco desconfortável. Bem, talvez seja porque você está falando de algo que não deveria estar falando. O Espírito Santo nos guia pela paz. Devemos deixar a paz ser o árbitro em nossa vida. Agora, se nós fizermos escolhas certas, a vida será ótima. Se fizermos escolhas erradas, vamos ter o resultado dessas escolhas erradas. Sabe, é maravilhoso que Deus nos tenha criado de uma maneira que possamos fazer escolhas. Temos livre arbítrio. E eu acho que todos querem isso. Mas há também uma responsabilidade que vem com isso de ser capaz de fazer suas próprias escolhas. Deuteronômio 30:19 diz, neste dia, eu chamo o céu e a terra como testemunhas contra ti, que tenho colocado diante de ti vida e morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolha a vida. Sempre gostei disso, é como bem. Essas são suas escolhas e no caso de não saber qual deve tomar, escolha a vida, para que você e os seus filhos possam viver. Você sabia que as escolhas que você faz não só afetam a você, mas afetam as outras pessoas ao seu redor? Nossos filhos, cada um deles veio até nós e nos agradeceram em momentos diferentes pelas coisas que ensinamos enquanto cresciam, por ensiná-los a ofertar, por lhes ensinar integridade, pelos sacrifícios que nós fizemos para que pudessem ter a vida que eles tiveram. Todas as decisões que tomamos afetaram nossos filhos e agora as decisões que eles estão tomando estão afetando seus filhos. E se você não fizer as escolhas certas, eu quero que você realmente ouça isso, o que você terá é arrependimento. E não há nada pior do que se arrepender do que você não fez e não ser capaz de voltar e consertar. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. E a Bíblia diz que, mais tarde, ele buscou uma oportunidade para desfazer aquela decisão, mas não conseguiu encontrar. Mas hoje podemos ser perdoados pelas coisas erradas que fizemos? Deus é misericordioso, é gracioso, e Ele nos perdoa, perdoa e perdoa e perdoa. E a Bíblia diz que Ele não só perdoa nossos pecados, mas os esquece, os remove para tão longe quanto o leste está do oeste. Podemos ser perdoados, mas nem sempre nós podemos desfazer as circunstâncias que recebemos como resultado do que fizemos. Às vezes conseguimos, mas muitas vezes não. E lamentar significa sentir pena, se decepcionar,
ou ficar angustiado com alguma coisa. Sentir tristeza ou então se enlutar por algo, chorar, ter uma sensação de perda e de saudade de alguém que se foi. Angústia por um desejo não realizado ou uma ação realizada ou não realizada. Sabe, toda vez que eu falo sobre arrependimento, eu acabo pensando sobre o meu próprio pai, que agora, felizmente, já foi estar com o Senhor, e eu fico feliz em poder dizer que ele está com o Senhor. Mas ele não fez a decisão de receber a Cristo como seu Salvador até os 80 anos de idade. Ele morreu com 83 anos. Nos outros 80 anos de sua vida, ele fez todo tipo de escolhas erradas. Ele era muito mau, era difícil de se conviver, ele bebia de uma forma excessiva, ele não gostava das pessoas, ele abusou sexualmente de mim, ele foi um péssimo pai para o meu irmão, ele era violento com a minha mãe. Eu posso te dizer, e eu odeio ter que dar este relatório, mas no final da sua vida eu sei que ele olhou para trás e ele estava arrependido pela maneira como viveu. Sei que ele se arrependeu pelo que fez, porque finalmente aos 80 ele me disse que estava arrependido pelo que fez, mas ele esperou até os 80 anos para me dizer que sentia muito. E sabe, eu tenho que dizer isso soa mal, mas na verdade, mesmo depois que ele partiu, acho que ninguém sentiu falta dele. Não havia ninguém no funeral dele, exceto nós, os poucos da família. Isto é triste. É muito triste, mas a culpa foi somente dele. Porque ele fez as escolhas erradas, ele teve uma vida errada. Bem, eu creio que alguns de vocês, muitos de vocês estão tomando decisões certas, e você está crescendo em Deus, e você está desfrutando sua vida, mas eu também acredito que há pessoas assistindo hoje que talvez você tenha ligado a TV acidentalmente no programa. Acho que chamou sua atenção, então você ainda está escutando. Talvez você assista todos os dias, mas tem coisas em sua vida que você está deixando escapar. E eu realmente quero encorajar você a pensar sobre as decisões, as escolhas que você está fazendo em todas as áreas da sua vida e a tomar uma decisão de que, com o melhor da sua capacidade, você vai tentar fazer escolhas certas, porque quero que você me ouça agora. Cada escolha que você faz, certa ou errada, isso tem um impacto em sua vida. Se você tomar uma decisão errada, vai haver uma consequência que virá e você não vai gostar e nem desfrutar. Mas se você tomar decisões certas, haverá algo de bom que vai acontecer na sua vida, que você vai gostar e você vai desfrutar disso. Vou dar exemplos de coisas das quais as pessoas podem se arrepender. Você já disse, eu gostaria de não ter feito isso? Ou eu gostaria de ter feito aquilo? Ou eu gostaria de não ter feito isso? Eu realmente me arrependo de ter comido aquilo. Acho que todos já passamos por isso. Eu gostaria de ter economizado mais dinheiro todos esses anos. E agora me arrependo de ter gastado tudo o que eu tinha. Eu me arrependo de nunca ter exercitado em toda a minha vida. E agora eu me sinto tão mal e me sinto tão cansada o tempo todo. Me arrependo de não ter concluído os estudos. Eu gostaria de ter passado mais tempo com meus filhos quando eram pequenos, mas eu estava muito ocupada tentando ganhar dinheiro e eu não tinha tempo para minha família e amigos. E agora estou só porque eu não construí nenhum relacionamento. E isso, e mais isso, e aquilo outro. Bem, quer saber? Querer não realmente não muda nada. Quando você ouve declarações como essa, são declarações de arrependimento, mas a boa notícia é que você pode fazer algo a respeito, apenas fazendo escolhas certas. Sabe, Provérbios é um livro da Bíblia que é cheio de sabedoria. É chamado livro da sabedoria. E ele cobre tantas áreas da nossa vida. Ele cobre questões financeiras, fala muito da boca e fala a respeito da raiva e como as pessoas zangadas vão ter realmente vidas ruins.
E não faria mal ler há 31 capítulos no livro de Provérbios, sendo um para cada dia do mês? Que tal se você fizesse o propósito de ler um capítulo a cada dia? No final do ano, você teria lido cada um 12 vezes. Muitas pessoas se arrependem de toda a sua vida. E muito disso é apenas o resultado de fazer escolhas erradas, sabe? Há um homem na Bíblia chamado Geazi, e ele era, na verdade, um servo de Eliseu. E Eliseu era um grande profeta, e havia um homem chamado Naamã, que era comandante de um exército, e ele era leproso. E alguém falou com ele sobre Eliseu e que ele poderia curá-lo de sua lepra se ele apenas fosse vê-lo. Então, ele foi ao rei e pediu permissão para ir e perguntou ao rei se ele podia enviar uma carta a Eliseu, pedindo-lhe para curá-lo, e o rei fez isso. Então, seu servo Geazi foi junto com ele e eles foram e bateram na porta de Eliseu, e o criado entrou e disse a Eliseu que o homem queria. E então Eliseu enviou uma instrução: diga a ele para ir e se lavar no rio e ele será purificado. Bem, quando o servo Geazi voltou e ele disse para Naamã: o profeta disse que você deve fazer isso, ele ficou chateado. Ele disse: eu pensei que ele iria pelo menos sair e estender a mão sobre mim. Ele tinha um problema com o orgulho. Ele queria que o profeta saísse, fizesse um grande alarde sobre ele, ficasse todo animado por ele ter vindo e, sabe, talvez a atitude que ele tinha era a razão da sua lepra para início de conversa. Muitas vezes os problemas que temos em nossas vidas são por coisas que nós fizemos e que, se não as tivéssemos feito, não teríamos esse problema. Agora, nem sempre é assim, mas poderia ter sido no caso dele. Bem, e ele ia saindo, batendo o pé, cheio de raiva, mas as pessoas que estavam com ele o convenceram a seguir em frente, a fazer o que o profeta tinha dito. Então ele foi e se lavou no rio e ele foi purificado. Bem, ele estava muito animado. Ele tinha levado junto com ele presentes, prata, ouro, vários itens de roupas que ele iria dar ao profeta se ele fosse curado. Bem, quando ele tentou dar essas coisas para Eliseu, ele disse: não, eu não vou pegar nada disso. Ele não queria presentes por apenas ter operado o dom que Deus havia dado a ele. Ele realmente não queria nada de Naamã. E assim, Naamã e seu grupo, eles iam voltando para casa, e Geazi, o servo de Eliseu, começou a pensar naquele dinheiro. E sabe, às vezes nós nos metemos em problemas porque nós pensamos nas coisas erradas. E ele pensou sobre aquele dinheiro, pensou naquelas roupas e pensou: bem, por que não poderíamos ter um pouco disso? Então ele decidiu que voltaria e iria atrás de Naamã. Ele contou uma mentira para ele. Ele disse: o meu mestre Eliseu me enviou até você. Algumas pessoas que ele não esperava vieram e agora ele precisa de alguns suprimentos para eles. Então ele gostaria de um pouco de dinheiro e de algumas das mudas de roupas. Bem, Naamã ficou muito feliz em dar tudo a ele. E claro, Geazi achou que Eliseu não saberia de nada sobre aquilo, mas Eliseu sabia das coisas, porque Deus as revelava a ele. Então, quando Geazi voltou e Eliseu perguntou onde ele estava, ele mentiu para o profeta, e então ele disse não, e disse o que ele havia feito, e tudo mais. Bem, então Geazi acabou ficando com a lepra que Naamã tinha. E aqui está o que é interessante. Nunca mais se ouviu nada na Bíblia sobre Geazi novamente. Me pergunto quantas pessoas tiveram uma oportunidade de grandeza, mas em algum lugar na caminhada fizeram escolhas erradas e então você nunca mais ouviu falar sobre elas novamente. Sabe, podemos pensar em pessoas, talvez até famosas que ouvíamos falar, talvez um grande cantor ou um ator ou uma grande atriz ou algum tipo de artista. Isso acontece com bastante frequência. Cara, eles entram em cena e se tornam muito populares e todo mundo os ama e eles recebem prêmios e aparecem tudo. Então, de repente, eles começam a fazer algumas escolhas erradas e... Sabe, uma das razões pelas quais fazemos escolhas erradas é porque começamos a pensar mais em nós mesmos do que deveríamos. E então começamos a achar que podemos viver do jeito que nós quisermos.
Então, de repente, nós já não ouvimos falar dessas pessoas mais? Bem, o que aconteceu? Bem, algo aconteceu com elas e foi algo que não foi bom. Eu não sei se mais tarde Geazi estava por perto e viu algumas das boas escolhas que outras pessoas fizeram e o que aconteceu com elas, mas se ele estava, tenho certeza de que se arrependeu quando pensou no homem que ele poderia ter sido. Me pergunto se alguns de vocês me assistindo se arrependem de não ser a pessoa que poderia ter sido e acham que é tarde demais. Quer saber, eu tenho a sensação de que Deus te colocou para assistir isso hoje porque Ele quer que você saiba que Ele é misericordioso e perdoador e que não é tarde demais para você. Você pode começar de novo. Deus sempre tem um novo começo para as pessoas. 1 Timóteo 6,10 diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E sabe, Geazi deixou o amor ao dinheiro destruir sua vida. Todos nós queremos ganhar dinheiro, todos queremos ser bem-sucedidos. E há uma oportunidade na América. Se você trabalhar duro, você pode crescer e fazer ótimas coisas. Mas deixe-me dizer algo. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, sabe? E as coisas que o dinheiro pode comprar não são as coisas mais importantes do mundo. Você pode gostar do dinheiro, pode desfrutar do dinheiro, mas não pode amar o dinheiro. E nunca, jamais use pessoas para conseguir dinheiro. Use o dinheiro para abençoar as pessoas. Eu quero dizer isso novamente. Não use as pessoas para conseguir dinheiro. Use o dinheiro para ser uma bênção para as pessoas. E se fizer isso, você sempre estará do lado certo das coisas. Havia um homem que veio até Jesus e ele era um jovem muito rico. E ele perguntou a Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. E ele estava falando dos 10 mandamentos e o jovem disse, eu já faço tudo isso desde a infância. E assim Jesus lhe respondeu, bem, há uma coisa que ainda lhe falta. Mas eu amo que Marcos 10:21 diz, Jesus olhou para ele e o amou. Há tantas vezes em que Jesus disse coisas difíceis para as pessoas, mas ele dizia porque ele as amava. E às vezes achamos que as pessoas só nos amam se dizem tudo o que nós queríamos ouvir e nos dê tudo o que nós queremos. Mas às vezes, não dar a alguém o que eles querem é um ato de amor maior do que dar o que eles querem. Ele disse, ainda te falta uma coisa. Vai e venda tudo aquilo que você tem. Dê tudo aos pobres, e então você terá um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Bem, sabe, eu acho que esta teria sido uma coisa muito difícil de se fazer. E com certeza aqui diz que o homem foi embora triste, deprimido, sombrio e abatido. Porque ele tinha grandes posses. Quer saber, tenho certeza de que ele provavelmente ficou desse jeito pelo resto da sua vida porque ele tomou uma má decisão pelo dinheiro. Não faça isso. Se você estivesse em Marcos 10 e pudesse ler isso mais tarde, eu creio que se o homem tivesse feito o que Jesus lhe pediu para fazer, ele teria tido alegria e paz e teria recebido de volta o que ele deu multiplicado muitas vezes mais, porque alguns versos depois deste evento que estou falando em Marcos capítulo 10, Jesus disse aos seus discípulos que seria difícil um homem rico entrar no céu, mas todas as coisas são possíveis com Deus. E então ele diz, qualquer um que abrir mão de casas, terras, mãe, pai, qualquer coisa por minha causa, vai, nesta vida aqui, receber cerca de 100 vezes mais do que deu. Quer saber, Deus nunca está tentando tirar nada de você. Ele está sempre tentando chegar mais perto de você. Qual era o problema daquele jovem? Por que ele tomou a decisão errada? Porque ele amava demais o seu dinheiro. Você pode amar muito ao dinheiro e isto vai te impedir de fazer escolhas certas em sua vida. Eu realmente quero encorajá-lo hoje a olhar para a sua vida e fazer escolhas certas. Você sabia que uma escolha pode mudar o seu destino? Uma escolha na minha vida mudou o meu destino. Nos anos de 1976, o Espírito Santo tocou minha vida e Deus pôs no meu coração que Ele queria que eu ensinasse sua palavra em todo o mundo.
Bem, honestamente, isso parecia uma loucura. Quero dizer, eu não era qualificada para isso, eu não tinha os estudos para isso, sabe? Isso foi há 45 anos, as mulheres não faziam isso na época. Mas pela graça de Deus, eu tomei a decisão de sair e seguir na direção de tentar fazer o que senti que Deus tinha me dito para fazer. E claro que em meus relacionamentos havia muitas pessoas que achavam que eu tinha perdido a cabeça e não queriam mais ser minhas amigas, se eu fosse fazer aquilo. Mas quer saber, essa escolha mudou a minha vida e alterou o meu destino. E eu acredito que alguns de vocês têm escolhas a fazer hoje que são escolhas muito sérias. Talvez você esteja pensando em se casar, mas na verdade não tem paz sobre a pessoa com quem vai se casar. E você meio que lá bem no fundo sabe que não vai dar certo, mas você está desesperada e tem medo de nunca conseguir ninguém. E está pensando em seguir em frente, fazer isso de qualquer maneira. Sabe, eu cometi esse erro na minha vida. Quando eu tinha 18 anos, me casei com um rapaz. O primeiro homem que apareceu me deu um pouco de atenção. E eu tinha medo de que ninguém me quisesse, porque eu havia sido abusada sexualmente pelo meu pai. E então, ainda que eu não tivesse paz sobre o que estava fazendo, eu fiz mesmo assim. E com certeza, aquilo acabou sendo um desastre de 5 anos. E eu me machuquei ainda mais, e mais, e mais, e mais. Então, eu estou implorando a você hoje, se você está em um ponto de decisão em sua vida, especialmente se é uma decisão séria, vá com a paz. Não se deixe levar pelo que quer fazer, vá com a paz. Romanos 5, verso 19 diz, foi pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Aqui fala de Adão. Adão deixou o pecado entrar no mundo através de sua única e má escolha. Assim também, através da obediência de um só homem, este homem sendo Jesus Cristo, muitos foram justificados. Graças a Deus por Jesus, e que ele veio e fez a escolha certa de fazer a vontade de seu Pai, ainda que fosse uma coisa difícil de fazer. Eu tive que escolher entre os meus amigos, a minha reputação ou seguir a Deus. Eu sou muito grata por ele ter me dado a graça de seguir a Deus. Josué 24:15 diz, escolham por si mesmos neste dia a quem servirão. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu quero te dizer que você precisa fazer a escolha que sabe que Deus quer que você faça. Porque eu tremo ao pensar como minha vida teria sido se eu tivesse feito o que as pessoas queriam que eu fizesse ou que eu achava que teria sido confortável. Se o seu casamento está com problemas, cuide de fazer a escolha certa. Quando Dave e eu nos casamos, eu tinha muitos problemas com a minha infância por ter sido abusada sexualmente. E eu realmente não sabia que eu tinha tantos problemas. Eu sabia que meu comportamento era ruim, mas eu arranjava várias desculpas para isso e Dave aturou por um longo tempo. Ele é um homem muito paciente, um homem amoroso, e então finalmente ele chegou ao ponto em que ele disse, quer saber, você já me irritou ao ponto onde eu mal consigo suportá-la. E ele disse, eu sou um homem de Deus e eu quero fazer o que é certo, mas eu não sei por quanto tempo mais eu consigo aguentar isso. Bem, então eu tinha uma decisão a tomar. E naquele momento da minha vida, graças a Deus, ele me ajudou a tomar a decisão certa. Eu decidi que eu precisava de mudança. Agora, eu quero que você me escute, porque alguém precisa disso hoje. Você pode jogar a culpa dos seus problemas em todos.
Sunrise paints the asphalt gold. Another day begins, the city's cold. See the janitor with his mop and pail, cleaning up the mess that makes the world inhale. He won't make the headlines, he won't get a parade, but without his hands, the shadows would have stayed. He's a steady rhythm, first to clock in, the Huckett hero where the good work can begin. Oh, we chase the spotlights, the glamour and the fame, but the backbone of the world whispers just a name. To the nurses on the graveyard shift, the one who fixes the line, to the farmer turning soil, making everything divine. They are the anchors in the storm, the steady, honest crew, the humble, quiet heroes, making sure the light gets through. Think of the teacher in a classroom small, answering the questions, catching every fall. The mechanic with grease stains beneath the busted hood, saving journeys broken, doing what he should. They don't ask for much, just a fair day's pay. They just show up and keep the wheels turning on their way. They build the bridges that we drive across each night, shining their small lamp to guide us through the fight. Oh, we chase the spotlights, the glamour and the fame, but the backbone of the world whispers just a name. To the nurses on the graveyard shift, the one who fixes the line, to the farmer turning soil, making everything divine. They are the anchors in the storm, the steady, honest crew, the humble, quiet heroes, making sure